Olá, gente, como vão vocês? Voltando aqui, né, depois de muito tempo, para comentar algumas coisinhas. Tenho pensado sobre algumas questões. Enfim, eu tava pensando em fazer vídeos agora mais sem roteiro, conversar e tal, enfim. A- Fora coisas além da minha profissão, né, de professor, e que às vezes é um tanto cansativo ficar, não ter essa separação do trabalho e vida pessoal e se interessar por outros assuntos e tal. E aí eu tenho pensado muito sobre questões, né, de autoconhecimento, de espiritualidade. Hoje eu faço parte da Umbanda, né, eu tive uma criação dentro da Igreja Católica e hoje eu estou na Umbanda, e o que faz muito sentido para mim, porque desde muito cedo eu sempre tive algumas experiências bem difíceis de explicar. E aí eu fui aprender que é mediunidade, né? E nesse meio tempo, né, eu sempre fiz tratamento para ansiedade, eu já comentei aqui algumas vezes no canal. E a gente, né, dentro da espiritualidade, dentro da terapia, a gente vai trabalhar muitas questões que, né, acaba abarcando esses dois lugares. Assim, a gente consegue trabalhar questões psíquicas, mentais, né, nesses dois lugares. E uma coisa que eu tenho reparado sobre mim há um tempo, né, eu fui uma pessoa que sempre muito dependente, né, da minha mãe, dos meus pais, e eu sempre fui uma pessoa que teve dificuldade, né, para tomar a iniciativa das coisas, né, e realmente para depois se tornar um adulto funcional, né? E por conta dessas questões emocionais que eu sempre tive, de crise de pânico e tudo mais. E aí é engraçado como algumas coisas continuam reverberando, né? Hoje em dia, é claro que, obviamente, com todo o meu desenvolvimento e amadurecimento, né, 30 anos, a gente já desenvolve muitas coisas, né? E muitos recursos. Porém, coisas que nos marcaram na infância e adolescência, a gente vai acabar carregando, né? E eu comecei a reparar que tem coisas que a gente carrega que muitas das vezes a gente tem consciência disso, porém a gente continua caindo nos mesmos gatilhos porque a gente às vezes tem dificuldade muito grande de mudar algum hábito, alguma coisa, algo que a gente está acostumado a fazer. E esse algo geralmente é o que vai trazer esses novos problemas, esses antigos problemas, na verdade. Então, assim, aí eu cheguei a ver o vídeo da Bruna Martioli, que eu adoro ver os vídeos dela falando, comentando, né, no vídeo sobre será que você tá atrapalhando a sua vida, né? E esse vídeo me tocou num lado, né, assim, da questão do que eu comentei, né, de autonomia, de cuidar da própria vida, né? A gente, principalmente hoje em dia com influências, né, de rede social, a gente sempre acha que existe um jeito certo, um jeito certo de seguir a vida, de sentir as coisas, de falar sobre as coisas, enfim, a gente tem experiências muito plurais, né? Não tem como definir algo como um jeito correto. Cada um vai ter uma forma de agir, de se relacionar, de sentir. Porém, a gente tem uma rotina, a gente tem que ter uma vida ativa, né? E, e as coisas não podem afetar a gente de modo que a gente se paralise, né? Então a Bruna comenta um pouco sobre isso, né? Se as coisas te afetarem tanto e você ficar sempre no lugar, nossa, que difícil, e você não se esforçar para evoluir ou crescer, você vai ficar, enfim, fadado a essas questões que eu comentei, né? De limites que a gente foi tendo, né? Do nosso desenvolvimento, coisas que vêm da infância, traumas, enfim. É interessante que a gente se desenvolva, crie hábitos mais saudáveis sempre. Hoje em dia é muito complicado, né? Como eu falei, rede social, Instagram, Twitter, são redes que exigem que a gente sempre esteja presente e produzindo, não sei o que, e a cabeça sempre está ativa, né? A nossa cabeça, a gente não descansa, né? Hoje em dia, a gente está sempre ligado. Então, às vezes eu sinto falta um pouco do tempo que não tinha internet, né? Porque eu sou millennial, então a gente que é millennial, a gente acompanhou o advento da internet. Então, é uma questão que eu fiquei pensando, né? E queria compartilhar. Eu acho que são
vídeos legais pra gente conversar, tipo como se fosse um ensaio, né? Não sei se vocês estão familiarizados com o que é um ensaio, né? Ensaio é um gênero textual, é um gênero mais livre, não tem toda aquela questão de uma estrutura fixa, né? Como um conto, uma crônica, um poema, né? Um ensaio você vai expor algum tipo de pensamento, algum tipo de análise, mas uma análise mais fria, não muito aprofundada, né? Algum comentário sobre algum assunto. Isso é um ensaio. Então, a minha proposta nesse vídeo era isso, um pouco, né? E incentivar, né, que as pessoas pensem um pouco sobre as suas rotinas, né? Esse vídeo também é um tanto terapêutico nesse sentido. E essa é a beleza do ensaio, né? O ensaio é um lugar que você fala sem se julgar, né? Sem julgar o que você está falando. E que é o que acaba servindo para você também, né? Então, é um vídeo basicamente, se eu for usar um termo da psicanálise, de associação livre. Bom, ainda pretendo trazer temas, né, de gramática, de política, enfim, língua portuguesa em geral. Mas para dar o ar da graça aqui e retornar, né? Achei interessante falar um pouco sobre essa urgência que a gente sente o tempo todo e que a gente também saiba desligar, né? E ter hábitos saudáveis. Fiquemos bem.